A ideia de fazer o vídeo, ela surgiu a partir da necessidade de ter mais um instrumento para educação, tanto do pessoal de prefeitura como de população, principalmente a população. As áreas de risco elas se formam porque a população normalmente ela não tem dinheiro, ela não tem condições de habilitar um terreno que seja um terreno bom para a construção, então elas migram para essas áreas que sobram na cidade, né, que são os terrenos mais baratos. Elas chegam a esse local, uma área de costa, por exemplo, os primeiros ocupam a parte de baixo, que é mais fácil de ser ocupada, e os últimos vão ocupar as partes mais inclinadas, as encostas. Para que você determine se uma área de risco, você deve levar em conta pelo menos duas coisas. A primeira é o meio físico, a questão de geologia, dos solos, da inclinação das encostas, que é o relevo, e o problema da ocupação, o tipo de ocupação. Se eu tenho moradias de baixo padrão construtivo, elas são mais vulneráveis a ser atingidas por um escorregamento. Se eu tenho uma moradia de bom padrão construtivo, moradias de alvenaria, elas são mais resistentes, ou seja, menos vulneráveis, né, a ser atingida pelo processo. Quando você vai ter uma ocupação, a população faz uma escavação no talude natural, formando então um talude de decote. Esse material escavado é lançado na encosta, formando um aterro lançado. O que a gente observa normalmente nas áreas de risco é a distância que a moradia está com relação à base e ao topo do talude ou da encosta. Quanto mais próxima da base ela estiver, mais fácil de ser atingida por um deslizamento. E quanto mais próxima ela estiver do topo do talude, mais fácil o deslizamento ocorrer e afetar a estrutura da moradia. Vocês veem aqui que nós temos aqui um conjunto de casas que estão bem coladas no arame. Se a gente tiver um deslizamento aqui, esse deslizamento vai pegar esse fundo dessas casas. A casa deveria estar mais afastada do barranco, não é? O que a gente tem orientado é que a população não façam esses tipos de cortes, né? Evite fazer o lançamento da sua água servida na casa, no quintal do vizinho, observem alguns sinais de movimentação no seu terreno. A população das áreas de risco, ela também pode exercer o que a gente chama de autoproteção, ou seja, ela pode observar esses sinais que pode acontecer no deslizamento e tomar providência de chamar a Defesa Civil e sair da sua casa. Defesa Civil, Cristiano? Sim, é que eu estou com uma rachadura aqui na minha casa. É muito grande? Aí em cima, embaixo, até o chão. E a largura dela? Mais ou menos de 2 a 3 dedos. Tem uma gente próxima aí? Duas crianças. Nós estaremos encaminhando para a senhora um pessoal qualificado para fazer a vistoria técnica e o acompanhamento do seu caso. Tá bom, então eu aguardo, tá? Obrigado. Essa rachadura que apareceu ontem. Tá bom, né? Agora, para esse lado aqui, acho que está prometendo esse lado aqui, deve estar muito fraco. Poderia falar uma coisa rápida? De lavagem, a sua vai para onde? Deve ser lance toda essa área. No canto aqui da casa, na frente do barranco. É uma situação bastante crítica em relação para quem mora no povo. E começam a aparecer esses sinais, né, com rachadura, né? Então a gente sempre recomenda que se trabalhe com essa questão da água, não lançar mais. Como a água é o principal causador do deslizamento, você tem que cuidar daquela água que a pessoa usa na sua casa. E para isso você tem que fazer sistemas de drenagem eficientes que tirem a água do terreno e levem para a parte de baixo da encosta. O que a gente está observando aqui a gente chama de lançamento de água servida em superfície. Normalmente o deslizamento ele se dá em época de chuva, pela água que se infiltra no solo e vai aumentando a sua umidade. E além dessa água da chuva, o esgoto lançado nas encostas ele aumenta ainda mais a possibilidade desse deslizamento ocorrer. Quando você vai ter um deslizamento, o solo movimenta-se e descola da parte de cima da encosta.
E aí você tem a formação do que a gente chama de trinca. Aí você pode ter uma trinca no solo, uma trinca no chão da casa ou uma trinca na parede da casa. Na verdade, a gente está mostrando, né, uma das principais evidências de movimentação do terreno, né, do barranco. Essa trinca tem uma espessura bastante razoável, né? Ela indica que toda essa porção do barranco do Taúde está descendo em direção ao rio, na proximidade do limite com a moradia, né? A moradia está muito próxima da situação, e a trinca tem uma evolução naquilo que a gente chama de degrau de abatimento, né? Quer dizer, é um deslocamento do terreno em função ao seu patamar. Essa trinca da moradia também é uma das evidências de movimentação para deslizamentos. Então, sempre que a gente observar essas trincas, a gente pode ver até a abertura dela, uma abertura relativamente grande, que indica que realmente o processo de escorregamento está instalado e essa moradia está realmente se movimentando, e a tendência é que ela continue descendo e vai desabar. Aqui eu sei que eu tinha bem reto. Aqui só tem até aqui o piso tem uma compartilha. Porque aqui você pegou até aqui, né? Agora aqui já foi como até que você puxou do próprio barranco e até onde ela tinha outro na frente para acontecer isso aí. Normalmente a gente usa quando a gente vai fazer no local, a gente pega uma ré e faz um risco assim, vertical, quantificado. Aí você vê, pode colocar aqui em centímetros, aqui tem um risco no outro. Aí os dias você está dilatando, se já deu 21, ou 20,5, ou 22, você pode saber ela e muito mais. Se os riscos estão se afastando, quer dizer que Está aumentando. E aqui atrás tem um deslizamento aí, houve um material, uma bananeira, sobrou aí. Mas a parede ali Tá, não tem problema. Só a bananeira que bateu ali que abriu um buraquinho, porque ele vai usar aquele buraco para fazer uma janela. Em geral, a vegetação natural ela ajuda a proteger o solo, assim como as gramíneas. E às vezes nós temos as bananeiras e outros tipos de vegetação que acumulam muita água e é bastante prejudicial à encosta. Em algumas situações, você vai ter postes, árvores e muros exatamente onde o solo está se movimentando. Quando eles inclinam, é uma forte evidência de que o deslizamento vai ocorrer. Você observando isso, tenha certeza que o seu terreno está movimentando e pode ter um deslizamento. Depois que ele ocorre, aquela marca que fica na encosta onde a terra se desprendeu é chamada de cicatriz. É muito importante observar se existem cicatrizes próximas da sua moradia. Isso é um forte indicativo de que outros deslizamentos podem ocorrer na sua área. A construção próxima dessas áreas deve ser evitada. Um outro problema que a gente tem nas áreas de risco, além do aterro lançado, seria o lixo e o entulho que são lançados em costa abaixo. Esse é um material que ele não tem uma resistência, ele não tem uma liga. Quando chove, é mais fácil dele deslizar e atingir as moradias que estão abaixo. A pessoa que mora na parte de cima, ela joga esse lixo, joga esse entulho, ela não sabe que na verdade ela gera um risco para o vizinho dele que mora ali em costa abaixo. Em situações que você tem chuvas, a água do escoamento superficial ou da chuva do escoamento concentrado, ela vai demobilizar esse material, esse lixo, e ele pode descer em costa. Então já tivemos várias situações de escorregamentos em áreas com lixo, né, material que chegou a fazer vítimas fatais. As pessoas vêm de um aluguel difícil, então não tem para onde ir, vai fazendo a sua moradia. Quem não gostaria de morar num local decente? Acho que todos os moradores que moram nessa área vieram para sair do aluguel. Acho que todos gostariam de morar num lugar sem risco, né? É claro que todo mundo deveria morar num lugar seguro. Mas se você já vive numa área de risco, lembre-se que existem maneiras de se autoproteger. Não faça cortes tão altos e inclinados no seu terreno. Afaste a casa o máximo possível do barranco. Lembre-se que não é só a água da chuva que causa deslizamento. Não jogue a água e o esgoto no seu terreno vizinho. Não jogue lixo, entulho e terra escravada lá para baixo, que esses materiais também podem deslizar. Fique alerta aos sinais que indicam que o terreno está se movimentando, como as trincas ou rachaduras no chão e nas paredes, a inclinação de postes, árvores, muros. E o mais importante, em época de chuva, se você perceber que a sua casa está em risco, chame a Defesa Civil e saia imediatamente. Lembre-se que a vida é o bem mais precioso que você tem. Converse com a prefeitura da sua cidade, informe sobre os problemas que você observa na sua casa e no seu bairro. As áreas de risco são um problema dos moradores, dos governos e da sociedade como um todo. Para resolvê-lo, cada um tem que fazer a sua parte.